E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal da Império Software. Nesse vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante e curioso. Olha só, arquivos que você manda para o seu contador. Até coloquei para o seu contador. O que tem dentro? Olha só que interessante, muitos empresários e muitas empresárias mandam muito frequentemente diversos arquivos para o contador, para o escritório de contabilidade. E antigamente, o que iam não eram arquivos, eram documentos, eram papéis, eram notas fiscais impressas, eram livros. E era muito fácil de você identificar o conteúdo desses documentos, digamos assim. No entanto, já fazem muitos anos que a gente está enviando agora, não são mais papéis, documentos físicos que você pega, vê e olha o que está escrito ou impresso, mas agora são arquivos digitais. E as pessoas estão pegando um hábito, talvez até um pouco perigoso, que é simplesmente gerar esses arquivos de todo jeito e mandar para o contador. Então, é basicamente isso que a gente vai discutir. A seta estava aqui no meio, acabei de tirar. É basicamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, certo? Então, olha só. Eu sou Everton Patrício, tenho um mestrado em engenharia de software, blá, 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 etc. Isso me faz entender um pouco sobre software. Eu também sou programador, desenvolvo software há alguns anos. E isso também me faz ter uma visão interessante que eu acredito que eu posso contribuir com você exatamente por conta disso. Já que o que você está mandando para o seu contador são arquivos digitais, já que o que você manda para o fisco todos os dias são arquivos digitais, já que o fisco ele identifica quem está pagando mais e menos impostos através de cruzamentos fiscais que são feitos com base nas informações dos arquivos digitais que são enviados para ele. Então veja, como eu entendo um pouco de informática, entendo um pouco também de contabilidade, tive que estudar muito contabilidade para poder desenvolver softwares para o comércio, então eu acredito que eu posso ajudar você, né? Eu não vou falar sobre outras coisas aí não. Vamos conversando aí conforme o passar do vídeo. Então olha só, conteúdo, layout, telas dos softwares. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é qual será o conteúdo dos arquivos, qual será o conteúdo que está dentro dos arquivos. Veja, você geralmente cadastra os seus produtos. Dentro do cadastro de produtos existem muitos códigos, como por exemplo o código CFOP, o código CST, existe o código NCM, em muitos casos existe o código CEST, existe o código CST de PIS, de COFINS, de IPI. Será que você conhece todos esses códigos que estão no cadastro dos seus produtos? Será que você tem a devida certeza de que esses códigos estão corretos? Então, muitos códigos, muitas outras informações existem no seu cadastro de produtos, né? Algumas das mais básicas são também a questão das unidades e dos fatores de conversão, que são de altíssima importância. Então, todo o conteúdo que está no seu cadastro de produtos, que está no seu software, e não somente no cadastro de produtos, mas na entrada de nota fiscal, na saída de nota fiscal, na saída de cupom fiscal. Então, toda a informação que está no seu software vai para arquivos. Esses arquivos, eles obedecem a layouts. Layouts são estruturas pré-definidas de como o conteúdo desses arquivos deve estar organizado. Então veja, se lá no seu software você encontra campos, por exemplo, código ou ID ou ID, descrição, unidade de medida, código de barras, esses campos que você consegue enxergar muito bem separados no seu software, no software que você utiliza para gerenciar as informações da sua empresa, ou para emitir documentos fiscais ou emitir documentos fiscais, esses campos eles também estão nos arquivos de texto, só que eles não estão, vamos dizer assim, humanamente organizados. Porque a preferência de fato não é para seres humanos, a preferência de fato é para computadores. O layout, o padrão de organização do interior desses arquivos,
não foi feito com base para ele suprir a necessidade ou entendimento de um ser humano. Foi feito para facilitar a comunicação entre computadores, né? E isso, no entanto, todavia, não significa dizer que nós, seres humanos, não possamos interpretar o conteúdo desses arquivos. É apenas um pouco mais difícil do que você enxergar, olhar para uma tela de um software onde tudo está organizado, bem bonitinho, separado por campos, por cores, por abas diferentes, onde tem a aba fiscal, a aba de dados gerais, de informações gerais, a aba de informações fiscais, a aba de informações de composição. Então veja, um software ele organiza muito bem para um ser humano. Já um arquivo ele também é organizado, só que a preferência é para um computador, para um software. E isso também não significa dizer que seja extremamente difícil. Na verdade, é difícil quando você começa a aprender. Tudo quando a gente começa a aprender é um pouco mais complicado. Já percebeu que quando você não andava de bicicleta, para aprender a andar de bicicleta foi difícil? E quando você não andava de moto, para você começar a aprender a andar de moto, foi mais difícil? Você percebeu que quando você estava andando de moto, que foi aprender a dirigir um carro, também foi mais difícil? Você não sabia como levar em consideração aquela dimensão que o carro tem a mais do que a moto? Você ficou meio perdido? Eu estou descrevendo com base no que eu senti. Então veja, tudo que a gente está começando a aprender de fato fica mais difícil. Porém, depois que a gente se acostuma, depois que a gente pega o hábito, depois que a gente se habitua, fica muito mais fácil, né? É muito mais fácil, por exemplo, você abrir um arquivo de escrituração fiscal digital e você passar a barra de rolagem de cima para baixo e você visualizar rapidamente algumas informações ou algumas das informações principais de várias notas, que você teria um pouco mais de trabalho para identificar essas informações se você estivesse utilizando um software normal, né? Então, veja, trata-se de você pegar o hábito, de você se habituar. Mas tudo bem. Eu coloquei também aqui telas dos softwares, porque eu quero levantar uma questão muito importante, absolutamente importante, e eu acredito que vai ser interessantíssimo para você ouvir isso de mim, porque eu vou falar como um programador. Olha só, geralmente, há muitos anos, e isso na verdade é uma premissa da engenharia de software, é você desenvolver o software com base nas necessidades do usuário. Então, basicamente, o programador chega e pergunta: o que é que você precisa? O usuário diz: eu preciso disso, disso e daquilo, e o programador vai lá, faz toda a modelagem e transforma aquilo que ele identificou, aquilo que ele enxergou, que com base no que o usuário falou, ele transforma aquilo em código. O código ele compila e transforma no programa que você utiliza no seu dia a dia. Então, geralmente, inicialmente, eu fazia com base no que os usuários pediam. Depois, quando a contabilidade começou a se informatizar e ela começou a ficar bem mais complexa e os documentos fiscais começaram a demandar muito mais informações, eu parei de desenvolver software somente somente com base no que as pessoas me pediam, e eu comecei a desenvolver softwares, mas com base também no que o fisco exigia. Porque não adianta de nada você, por exemplo, você como usuário dizer: Everton, faz um software para mim, faz um software para mim que tenha campo tal, tal e tal, e só. Aí eu faço, você começa a utilizar, aí o fisco exige uma informação que não tem. E não tem porque você não me pediu. E você não me pediu porque você não sabia, né? Então eu comecei a desenvolver softwares com base no que os usuários me solicitavam e com base naquilo que eu estudava e via que o fisco exigia. Chegou um tempo onde eu comecei a desenvolver software muito mais com base no que o fisco exigia
do que com base no que o usuário solicitava. E uma certa vez, eu até perdi um cliente de software por conta de um engano que eu cometi, um erro que eu cometi. Eu criei uma parte de um software com base no layout de um software utilizado por escritórios de contabilidade. Esse layout, ele exigia muitas informações. E eu olhava maravilhado, tudo aquilo que eu comecei a estudar, eu acho muito legal, acho muito massa. Quando comecei a estudar contabilidade, eu, cada vez que estudava mais, achava mais legal. A mesma coisa com marketing digital, a mesma coisa com software, tudo aquilo que eu comecei a estudar, eu acho massa. Eu acho que eu acho massa porque eu comecei a estudar também. Bom, mas vamos lá. O que acontece? Eu comecei a estudar layouts de softwares, que esses softwares de escritórios de contabilidade exigiam, e eu comecei a ver aquela gama de informações, aquele grande número de campos, e eu comecei a ficar maravilhado com aquilo. Eu dizia, que massa, cara! Olha o tanto de coisa que existe e que eu não sei, e que é para eu saber, e que é para os empresários saberem, e que é para estar no software e não tá. Aí eu disse, rapaz, vamos ter que dar um jeito nisso. Então, o que foi que eu fiz? Eu alterei boa parte do software que a gente tinha na época e eu fiz com base nesse layout. Agora é o seguinte, eu coloquei tanto campo, mas tanto campo, tanta informação nesse software, que o primeiro cliente que eu fui instalar, ele olhou e disse, rapaz, e é isso tudo que tem que colocar? Eu disse, mas por quê? Bom, é porque o fisco exige, não é? E você tem que conversar com o seu contador, com sua contadora, aí você tem que entender do que se trata, em cada nota fiscal que você importar, você tem que entender. No entanto, eu comecei a perceber que nem mesmo muitos contadores sabiam de todas aquelas informações. E eu comecei a perceber que isso não era um problema especificamente de contadores ou contadoras, mas o problema era que o layout daquele arquivo, daquele software, ele exigia muitas informações. Muitas dessas informações que sequer são tratadas de fato no contexto da empresa, elas são tratadas no contexto do escritório de contabilidade. Ou no caso, se for uma empresa maior, são tratadas no contexto de um núcleo de contabilidade que existe dentro de uma empresa de porte maior. Então, veja, eu desenvolvi o software com base nas informações que o layout exigia. E aí é onde entra a questão das telas dos softwares. Eu te faço a seguinte pergunta, você hoje conhece todos os campos do software que você utiliza? Eu não vou nem falar de todas as partes do software, eu vou focar especificamente na parte de cadastro de produtos e na parte de registro de notas fiscais de entrada e de saída. Você conhece todos os campos que estão no seu software? Aí olha só outra pergunta bem interessante. Você sabe quais informações o fisco exige? Pelo menos as principais informações. Porque na era do papel a gente sabia, as informações eram poucas. Mas agora que as informações estão em uma quantidade bem maior e um nível de detalhamento bem maior, você sabe quais informações o fisco exige? Você sabe, olha só que pergunta interessante. Você sabe se o seu software, se o software que você utiliza, ele consegue transportar as informações do seu software para o arquivo, seja TXT, seja XML. Você sabe dizer se o software do seu contador... eu estou começando a viajar um pouco mais, né? Eu já ia perguntar assim. Você sabe me dizer se o software do seu contador ele consegue importar normalmente? Mas eu acredito que não precisa eu perguntar isso,
Porque o contador, na verdade, ele deve ter um conhecimento fundamental para poder importar esses arquivos e filtrar os erros. Mas, ao invés de te perguntar, eu já vou te responder uma coisa bem interessante. Muitos contadores não utilizam softwares de qualidade. Muitos contadores, em vez de importar um arquivo que você envia para ele, por exemplo, e ele utilizar um software que dá vários relatórios e dá várias possibilidades de identificar erros e de corrigir essas falhas, ele simplesmente importa direto no PVA, que simplesmente valida a estrutura do arquivo, ele não valida o conteúdo, e ele faz uma análise muito superficial e envia para o fisco. Eu conheço muitos escritórios de contabilidade que fazem assim. Não é o ideal. Quanto mais informações você revisar, melhor isso se reflete em melhorias, mais isso se reflete em melhorias para a qualidade das suas informações. Isso tem absolutamente tudo a ver, veja só, não estou falando mal de escritório de contabilidade, eu estou apontando falhas que existem. E a gente só consegue corrigir essas falhas se a gente identificá-las. Se nós as identificarmos. Afinal de contas, um dependente químico, o maior desafio que faz com que ele não supere esse problema é a falta de reconhecimento, né? Enquanto ele não reconhece. Bom, mas o que acontece? Eu estou aqui não apenas para apontar falhas, mas para apontar falhas e apontar soluções. Uma das soluções que eu venho comentando frequentemente é justamente a questão de você procurar escritórios de contabilidade que ofereçam serviços de qualidade, ou até mesmo com o próprio escritório de contabilidade que você já contrata os serviços, você poderia corrigir isso simplesmente aumentando um pouco mais a mensalidade. Talvez uma pessoa só, não sei se faça uma grande diferença, mas se isso se refletir para outros clientes do mesmo escritório, isso com certeza causa uma grande melhoria. Porque veja, a conta é simples. Quanto menos um escritório de contabilidade cobra, mais ele precisa trabalhar, mais clientes ele precisa ter e menos atenção ele dá para cada cliente. Quanto mais o escritório de contabilidade cobra, menos clientes ele precisa ter para obter determinada margem de lucro, menos ele precisa trabalhar, mais atenção ele pode dar para cada cliente e melhor será o trabalho ou o serviço prestado por esse escritório. Você não concorda com esse raciocínio? Bom, mas vamos lá, vamos voltar. O que eu estou tentando apontar aqui para você, o que eu estou pretendendo apontar aqui para você, é que existem diversas fases pelas quais essas informações elas percorrem, muitas fases as quais essas informações percorrem. E cada fase que se aumenta também a probabilidade de erros. E aumentando a probabilidade de erros, aumenta a probabilidade de você pagar mais impostos sem necessidade ou multas sem necessidade. Eu já vi, por exemplo, em um software de atuação nacional, eu já vi esse software enviando um código de um produto para o XML, seja de nota fiscal eletrônica, seja de cupom fiscal eletrônico, e um outro código para o mesmo produto no arquivo de escrituração fiscal digital. Então veja, o código chega para o fisco por uma via com uma informação, um produto chega lá com uma informação, e o mesmo produto chega para o fisco por outra via com outra informação. Isso é uma inconsistência, uma coisa que não bate. E quanto mais inconsistências, quanto mais coisas que não batem, pior é para as empresas, né? Vamos lá. Tem algumas questões aqui que eu vou tentar conversar com você de forma um pouco mais rápida. E a primeira é, o que você deve saber? O que você deve saber? Qual o formato do arquivo? Então veja, existem diferentes formatos de arquivo. Um formato de arquivo, ele vai determinar
o conteúdo, a estrutura do conteúdo que está dentro daquele arquivo. Existem arquivos diferentes com formatos diferentes. Por exemplo, existe o arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint, existe um arquivo TXT, existe um arquivo XML e existem arquivos de formatos em específico. A Fortes Informática, por exemplo, o formato do arquivo dela é .fs. Então você precisa entender qual é o formato do arquivo, porque o formato do arquivo ele já vai dar uma ideia para você do conteúdo que tem dentro daquele arquivo. Então, se por exemplo for um formato TXT, e eu já sei que muito provavelmente seja, dentro desse contexto que a gente está falando, eu já sei que muito provavelmente seja uma escrituração fiscal digital, popularmente conhecido como SPED fiscal. No entanto, se for um arquivo XML, eu já posso entender que se trata, por exemplo, de uma nota fiscal de compra, de venda, ou de um cupom fiscal eletrônico, ou de uma nota fiscal eletrônica de consumidor, né? Então, é importante você entender o formato do arquivo, porque a partir do formato você vai entender mais ou menos do que se trata o conteúdo desse arquivo. Vamos para a segunda. O que você deve saber? 2. Qual a finalidade do arquivo? Veja que isso está absolutamente interconectado com o formato do arquivo. Qual a finalidade? Você precisa entender o seguinte: eu vou gerar uma escrituração fiscal digital para o meu contador, certo? Eu vou gerar por quê esse arquivo? Por que eu vou gerar? É uma informação frequente que eu preciso enviar todos os meses? É um arquivo que ele precisa conter a movimentação da minha empresa? Se for, que tipo de movimentação é? É entrada e saída? Ou é só entrada? Ou é só saída? Né? Ela precisa ter as informações também de notas fiscais e cupons fiscais? Ou são apenas notas fiscais? Ou são apenas cupons fiscais? Então você precisa entender a finalidade do arquivo. Por que é que você está gerando esse arquivo? E dentro dessa questão da finalidade do arquivo, tem outra que talvez seja mais interessante ainda, que é essa aqui. Qual a frequência? Eu pulei um, mas foi proposital. Vamos lá. O que você deve saber? 4. Qual a frequência de entrega do arquivo? Eu pergunto isso porque veja o seguinte: existem arquivos que você precisa entregar todos os meses. E existem arquivos que você precisa entregar todos os anos. Por exemplo, quando você vai gerar um arquivo de movimentação, esse arquivo de movimentação, geralmente ele é mensal. Você precisa entregar mensalmente para o seu escritório de contabilidade, mesmo que a entrega não seja feita, via de regra, mensalmente por parte do escritório de contabilidade para o fisco. É importante você acostumar-se a entregar esses arquivos mensalmente, porque você vai dar um prazo de um escritório de contabilidade corrigir os possíveis erros. E muito mais que corrigir os possíveis erros, você vai dar o prazo de um escritório de contabilidade solicitar de você algumas possíveis correções, porque algumas correções não competem, por exemplo, ao escritório de contabilidade, competem a você, empresário ou empresária. Digamos que haja um erro no cadastro de produtos, um produto em específico está com NCM errado. Aí qual mais viável? O contador corrigir lá no arquivo que está no escritório de contabilidade e não solicitar que você corrija também na sua empresa, e você não corrigindo esse erro continua a persistir em todas as vendas que você fizer, ou simplesmente o contador solicitar que você corrija esse erro. E corrigindo esse erro, você gera o arquivo novamente, manda para o escritório de contabilidade, que já envia o arquivo com a informação correta, e você corrigindo passa a vender com essas informações já corretas, já corrigidas. Então veja, é muito mais interessante você enviar com um prazo interessante, com uma certa antecipação, do que você enviar em cima da hora e não dá tempo o contador solicitar correção, e se der tempo, não dá tempo você corrigir, né? Tem uma outra coisa aqui bem interessante, daqui a pouco eu volto para outra questão, mas é essa aqui, olha só, o que você deve saber 5
sobre a frequência de entrega do arquivo, quais as exceções. Isso é extremamente importante, e isso passa despercebido tanto por empresas quanto até mesmo por escritórios de contabilidade. Existem casos em específico onde, por exemplo, digamos que haja uma mudança de tributação para alguns produtos em específico, para alguns quinais em específico. Essa mudança de tributação, ela exige que você gere um arquivo especificamente por conta desse evento. Então, isso é uma exceção à regra. Veja que se você tem que gerar e enviar arquivos mensalmente, gerar e enviar arquivos anualmente, existem as exceções. E você tem que entender pelo menos algumas dessas exceções. Eita, vou mudar de endereço, eu preciso providenciar um arquivo? Eita, mudou a tributação de alguns produtos da minha empresa, eu preciso gerar um arquivo? Meu escritório de contabilidade solicitou? Então, são essas exceções que são mais perigosas, porque aquilo que você não é habituado a fazer, quando acontece de você ter que fazer, você pode simplesmente esquecer ou não dar a devida atenção e deixar passar despercebido, certo? Então, vamos lá, para a terceira que eu acabei pulando. Qual o conteúdo do arquivo? Isso aqui a gente já fez, foi conversar bastante. Mas, de qualquer forma, dando uma pincelada, o conteúdo do arquivo ele pode ser o quê? Somente notas fiscais de entrada, pode ser somente notas fiscais de saída, pode ser somente cupons, pode ser somente o inventário. Digamos que você... Pronto, o exemplo que eu acabei de citar. Digamos que sua empresa esteja passando por uma mudança de tributação. Então, o conteúdo desse arquivo ele tem que ser prioritariamente... O conteúdo tem que ser prioritariamente a informação dos produtos que estão passando por essa mudança de tributação. Então, é importante que você entenda o conteúdo desse arquivo. Passando agora do quinto, vamos para o sexto. O que você deve saber? 6. Quais campos no meu software condizem a quais campos no arquivo de entrega? Isso também é extremamente importante e a gente já até conversou um pouquinho há alguns minutos atrás. Acontece a importância de você saber qual é a estrutura de um arquivo SPED ou qual é a estrutura de um arquivo XML, por exemplo. Isso é extremamente importante porque você pode acabar ligando as informações no seu software com as informações que estão no arquivo. Por exemplo, digamos que no seu software você saiba o que significa CST, você sabe o que significa CSOSN, você sabe que sua empresa é de regime simples nacional e empresas de regime simples nacional não utilizam CST, empresas de regime simples nacional utilizam CSOSN e que, portanto, nos XML que você gera, seja de nota fiscal eletrônica, seja de cupom fiscal eletrônico, seja de nota fiscal de consumidor eletrônico, deve haver o CSOSN e não um CST. Você ter esse conhecimento mínimo dessa estrutura permite que você abra esses arquivos XML e que você possa averiguar se dentro desses arquivos XML está de fato o CSOSN ou está um CST. Isso é absolutamente importante. Uma pequena mudança num CST ou num CSOSN pode fazer com que você pague impostos a mais desnecessariamente, ou pode fazer com que você deixe de pagar impostos e por conta disso fique correndo o risco de pagar multas também desnecessariamente, simplesmente por falta de conhecimento, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente já conversou o suficiente por hoje. Eu acho que eu já repassei tudo que eu tinha que repassar para você. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.